E o tema é: em tempos de crise, construa altares. Em tempos de crise, construa altares. Em tempos de crise, construa altares. Porque desde que o mundo é mundo, há crise. Tudo começou no Éden, no lugar perfeito. A serpente conseguiu contaminar o coração de Eva e de Adão. Eva foi contaminada e compartilhou com Adão, foram contaminados, e ali eles foram separados. Nasceu na terra os espinhos e os abrolhos, tudo aquilo que feria o homem, tudo aquilo que machucava o homem, as enfermidades, as pragas, a fome, a miséria, a pobreza, a ruína, tudo isso veio depois do pecado. Então, desde que o mundo é mundo, nós vamos encontrar registrado na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, estas pragas, essas pestes, fome, guerras e outras coisas mais. Quando Israel estava no Egito, Deus enviou 10 pragas. Deus enviou as pragas. Aquelas pragas foram enviadas por Deus. E o coração de Faraó, obstinado, não deixava o povo sair. Eu sei que há um esforço humano para se conquistar, para ser bem sucedido. Isso não é errado, nós nos esforçarmos para conquistarmos, sermos bem sucedidos. Mas o que é ser bem sucedido? Para algumas pessoas, ser bem sucedido é ter um carro bom, ter uma casa boa. Ser bem sucedido é poder fazer as suas viagens. Para algumas pessoas se resume nisso, mas eu entendo que uma pessoa bem-sucedida, ela é plena, ela é completa, e ela vive plenamente o desígnio, o propósito para o qual ela foi chamada. Isso é ser bem-sucedido. Esse sucesso distante do propósito é uma tragédia. Eu vivo uma vida de sucesso. Você está num lugar alto, de destaque, mas isso é verdadeiramente sucesso? Se você não vive o propósito para o qual você foi chamado, que é um desígnio profético, você não tem sucesso algum. É um sucesso aparente, é uma fachada, onde você se torna uma pessoa admirada diante da sociedade, conceituada. Mas isso não é sucesso. Sucesso é você viver a plenitude do propósito para o qual você foi chamado. Não faz sentido viver esse sucesso fora deste propósito. Na verdade, isso nunca foi e nunca será sucesso. O tema é: em tempos de crise, construa altares. É muito importante você saber que o altar, ele estabelece uma conexão espiritual. O altar, quando ele era construído, e quando ele é construído, edificado, se estabelece uma conexão espiritual. Liga o mundo natural ao mundo do espírito. Todo altar estabelece uma conexão espiritual. Quando nós olhamos para o livro do Gênesis, e ali vimos o início da construção de altares, Noé, ele foi o primeiro a construir um altar e oferecer um sacrifício. Depois do dilúvio, 150 dias, a arca pairando sobre as águas, depois mais um tempo para se secar. A Bíblia diz que quando Noé, ele saiu da arca, ele edificou um altar, e ele ofereceu sacrifício de todos os tipos de animais que se era permitido oferecer sacrifício. Ele usou todos os tipos de animais. Imagina a quantidade de sacrifícios que ele ofereceu. E a Bíblia diz que isso chegou diante de Deus como um cheiro suave. Então foi o primeiro altar construído, foi o altar construído por Noé. Mas eu quero destacar aqui Abraão, porque Abraão, ele é o nosso pai da fé. Abraão é o nosso pai da fé. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Então ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, a Bíblia diz que Abraão, ele partiu e ele foi para a terra.
era a terra de Canaã. Ali estavam os cananeus, 7 povos habitavam na terra. El era o principal deus deles. Azera era sua esposa e gerou muitos filhos. E dentre esses filhos, Baal. E Astarote era a esposa de Abaal. Então, este tipo de gente que dominava a terra, chamada terra dos cananeus. A Bíblia diz que quando Abraão ele chegou na primeira cidade, chamada Siquém, ali eram bases e altares que foram edificados e construídos a essas divindades. É interessante, quando nós atentamos, eu estava fazendo um estudo a respeito de Baal, é impressionante o nível de malignidade desta regência espiritual. Esse povo cananeu era um povo idólatra, supersticioso, profano e iníquo. Olha só, todo tipo de iniquidade. Eles eram politeístas. Baal era o senhor da terra. Eles acreditavam que a chuva que descia dos céus era o sêmen de Baal para fertilizar a terra, para que a terra pudesse produzir. Imagina isso. Acabe tinha uma esposa chamada Jezabel. Ela era adoradora de Astarote. Ela servia a esta divindade. A base do povo que vinha para adorar essas divindades era através das orgias sexuais. Imagina o nível de contaminação deste povo. Os sacerdotes, eles eram colocados à disposição para se relacionarem de uma forma promíscua com todas as pessoas que vinham para adorar Baal. Quando Abraão chegou em Siquém, este era o estado de dominação, o nível de profanação. E Deus disse a eles, como povo hebreu, um povo separado: destrua totalmente este povo, não se contaminem com eles. É preciso destruí-los para que vocês não absorvam essa cultura. Abraão ele edificou um altar, e este altar vai estabelecer uma conexão com o Deus Todo-Poderoso para marcar o território. É como você chega num território para ser conquistado, e que nós vemos essas conquistas como elas eram feitas, e até hoje nas guerras, quando alguém entra no território do inimigo, crava uma bandeira e diz: agora este território está dominado. Quando Abraão ele chegou a Siquém, ali ele construiu um altar, e ali ele ofereceu o sacrifício, uma base espiritual que ia conectar os céus. A terra foi estabelecida para poder neutralizar a ação dessas divindades, que são demônios, regências de Satanás, as quais reivindicam adoração. Não existe território neutro, todo o território está ocupado. Quando nós chegamos em um território, que construímos um altar, oferecemos um sacrifício, estabelecemos uma conexão, vem uma resposta dos céus. Todo altar estabelece uma conexão espiritual. Sobre todo altar construído há um sacrifício, e todo sacrifício tem uma recompensa, tem uma resposta. Abraão ele chega nessa cidade chamada Sicar. Ele vai construir muitos outros altares, porque ele vai caminhar de lugar em lugar, e ele vai construindo altares, e vai marcando o território. Como isso é importante, essa conexão espiritual, é uma nova declaração de fé. Agora, quem reina nesse território, quem prevalece nesse território, já não é Baal, não é nenhuma dessas divindades. Agora um altar foi construído ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao El Shaddai, ao Jeová Jireh, o Deus que provê, Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando ele constrói o altar, ele oferece um sacrifício,
a base foi estabelecida, e a influência celestial vai descer sobre aquele território, para que eles pudessem conquistar o território. Esse povo chamado povo cananeu, eles não eram fracos, eram 7 povos, guerreiros, valentes, que prevaleciam sobre o território. Como conquistar um território assim? Estabelecendo uma base espiritual, e a base espiritual se estabelece com um altar. Há várias formas de edificarmos altares: o altar da adoração, essa intimidade. Isso é uma forma de se edificar um altar. E Abraão, ele foi construindo altares, e Deus vai cumprindo a sua promessa, porque a promessa que Abraão tinha era de uma descendência poderosa. Ele chega no território estéril, a sua esposa estéril, ele já avançado em idade, mas ele constrói o altar, ele oferece o sacrifício, a conexão estabelecida, e Deus então vai cumprir a promessa, dando a ele um filho chamado Isaque. A criança, ela cresce, quando chega na adolescência para a juventude, Deus vem a Abraão e diz: olha, oferece o teu filho em sacrifício, sobe ao monte Moriá, construa um altar e oferece o teu filho como sacrifício. Imagina isso. Moriá é o lugar onde se construiu depois, posteriormente, o templo de Salomão, em Jerusalém. É o monte Moriá. E Abraão, então, ele vai ao monte Moriá, ele constrói o altar, e ele coloca Isaque sobre o altar, e quando ele vai sacrificar, o anjo bradou: não faças isso. No seu coração ele fez, e Deus aceitou o sacrifício, e naquele momento exato, se manifestou, se revelou o Deus da provisão, que é Jeová Jireh. E Deus se revela a ele, dizendo: olha, por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor, porque você fez isso, você cumpriu o que eu ordenei que você cumprisse, porque você ofereceu seu filho como sacrifício, você edificou um altar, certamente eu te abençoarei, e grandemente multiplicarei a tua descendência, e a tua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Olha que extraordinário. Quando Abraão, ele ofereceu Isaque, Deus se revelou a ele como o Deus de toda provisão. O nosso Deus é um Deus de provisão. E eu acredito na bênção geracional. Quando nós olhamos para as Escrituras, você vai ver a bênção de Abraão repousando sobre Isaque. Deus vem a ele e confirma tudo aquilo que havia dito a Abraão. No capítulo 26 de Gênesis, Deus se revela a Isaque, dizendo: olha, eu fui com seu pai, porque ele obedeceu a minha palavra, e assim eu serei contigo. É a bênção geracional. E Isaque se tornou um construtor de altares. Isaque também se tornou um construtor de altares. Não se esqueça, o altar estabelece uma conexão com os céus. Sobre todo altar construído, edificado, tem um sacrifício, e todo sacrifício tem uma recompensa. Quando nós olhamos para Jacó, é a mesma coisa. Jacó, ele teve a sua experiência com Deus em Betel. Ele sai da casa dos seus pais, ele sai completamente desprovido, sem bens algum. Quando ele chega a Betel, ele vai passar uma noite em Betel, e ali, em Betel, ele não tinha um travesseiro para dormir. Ele faz de uma pedra um travesseiro. Mas Deus se revelou a ele. Olha que extraordinário. Quando você constrói altares, Deus se revela, Deus se manifesta. Altares que foram construídos por Abraão, depois por Isaque, vai manifestar a bênção de Deus, e a graça de Deus, o favor de Deus, nas gerações que viriam depois. E Jacó está sendo alcançado por isso. Então Deus vai se revelar a ele. E quando Deus se revela a ele ali em Betel, Deus vai confirmar o juramento que fez a Abraão e a Isaque.
toda esta terra eu darei a ti e a tua descendência. Aí, Jacó, ele vai fazer um pacto e uma aliança com Deus. Depois nós vamos ver que ele vai construir altares para confirmar este pacto. Mas ele pede algumas coisas neste momento e nessa experiência em Betel. Ele diz assim: olha, eu quero 4 coisas. Eu quero a tua presença. Se Deus for comigo, ele diz, se o Senhor for comigo nesta viagem, que hora faço? Ele queria a presença. Me der pão para comer e veste para vestir. Ele queria provisão. E em paz eu voltar para a casa dos meus pais, para a minha terra, para a casa dos meus pais. Ele diz assim: o Senhor vai ser o meu Deus, e sobre tudo que o Senhor me der, certamente eu te darei o dízimo. Ele fez um voto ao Senhor: se o Senhor for comigo, se o Senhor me guardar, se o Senhor me der provisão, o Senhor será o meu Deus, e certamente tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Porque nós vivemos neste mundo e a gente pode viver de várias formas. Algumas pessoas, elas vivem na extrema pobreza, na miséria, na ruína. Outras pessoas vivem no limite mínimo de provisão, o mínimo necessário para se viver, sobreviver. Outros entram num outro estágio de uma vida equilibrada, moderada, e algumas pessoas chegam no nível da abundância. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. É o que a Bíblia diz. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E eu acredito que isso é possível. E neste domingo, chamado por muitos Domingo de Ramos, preparação para a Páscoa, eu quero convidar você a refletir a respeito disso. Em tempos de crise, construa altares. E eu quero desafiar você, nesses dias, a estabelecer essa conexão pela redenção da sua casa, pela redenção da sua família, estabelecendo uma base de adoração a Deus dentro do teu lar, como jamais for estabelecido, marcando este território e declarando: este território é um território santo. É possível que você esteja diante de muitos desafios. Algumas pessoas estão amedrontadas, diante das incertezas. Algumas pessoas dizem assim: olha, o ano passado foi um ano bom, teve o programa do governo que ajudou muita gente, bilhões foram injetados na economia, mas este ano vai ser diferente. Preste atenção. Por que você não olha as coisas pelo prisma da palavra? Você entra na onda daquilo que as pessoas falam, e isso formata a sua mente, o seu coração, e estabelece o teu destino. Você está mais preocupado ou mais comprometido, na verdade, com aquilo que as pessoas estão dizendo, com o que a palavra de Deus diz. O salmista, na sua experiência, diz: olha, eu fui moço, eu sou velho, eu jamais vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Existem coisas tão arraigadas na nossa alma, que a nossa alma sempre diz: você não tem, você não pode, você não consegue, e você é um miserável, e as pessoas acreditam nisso. Você não pode, você não consegue, você não tem, você é um miserável, e as pessoas acreditam nisso. Deus me deu um coração para se mover em generosidade. Deus me deu um coração para se mover em generosidade. E a Bíblia diz que a alma generosa, ela prospera. E ela prospera não segundo o curso deste mundo, mas segundo a palavra de Deus. Isaac fez o que Abraão fez, Jacó fez o que Isaac fez, o que Abraão fez. E no tempo da maior fome, da maior crise, dos dias de Isaac, ele plantou, e ele colheu 100 vezes mais.
Por quê? Porque o fluxo era favorável? Lógico que não, porque o Senhor era com ele. Preste atenção, meu irmão. Não é porque o fluxo é favorável, tudo sinaliza de uma forma positiva, que a gente vai ter provisão. Esse é o curso do mundo. Mas a igreja é chamada a caminhar no contrafluxo do mundo. Eu fico imaginando e pensando o tipo de fé que muitas pessoas têm. É muito fácil expressar fé quando tudo vai bem, mas quando vem a crise, as tempestades, os ventos contrários, a casa é provada, aí nós começamos a ouvir a boca falar do que o coração está cheio, e o que o coração está cheio é de incredulidade. Não é possível nem admissível que nosso coração, como pastores, seja tomado pelo medo. Isso é loucura. Não há o que temer, não há o que temer. Se estamos em Cristo Jesus, não há o que temer, mesmo diante de grandes desafios. Assim como Estevão sendo apedrejado, a única coisa que não podia faltar na vida dele era o Espírito Santo, e ele, cheio do Espírito Santo, ele viu os céus abertos. Sabe por que você está em crise? Porque o nível do relacionamento seu com o Espírito Santo é quase nada. Você se relaciona com pessoas, você se relaciona com o celular, você vai dormir conectado e vendo informações, recebendo informações, e essa avalanche tem assolado a sua mente e o seu coração, e você está aí tomado pelo medo, pela ansiedade, pela insegurança e pela incerteza. Meu irmão, eu tenho visto algumas pessoas, a forma que elas se expressam é impressionante. Fala de fé, mas quando a onda chega, o que sai do coração é incredulidade, é dúvida, é incerteza. A primeira coisa que faz quando acorda é abrir o celular para ver o que está acontecendo. Fiz um pacto com Deus esses dias. Não vou dormir, antes de dormir, ficar olhando, vendo mensagens. Olha, eu vou acordar aqui meia-noite, ver se alguém morreu. Será que alguém morreu? Vou ver de madrugada. Fiz uma aliança comigo mesmo. Se morreu, espera amanhecer o dia. Se morreu, amanhecer o dia, não vai resolver. Eu vejo meu celular de madrugada para ver se alguém morreu. Vai resolver? Não vai resolver. Eu acho que é possível pôr um ponto final nessa neurose. Ao invés de, quando você acordar na hora do almoço e ao deitar, ficar lá com seu celularzinho, buscando informações, recebendo esta avalanche, esse lixo todo que tem assolado a nossa nação. Nós não somos ignorantes, nós sabemos o que está acontecendo, e é importante saber, mas permitir que o coração seja tomado pelo pavor e pelo medo, por aquilo que recebe, aí já é demais. Eu fico pensando, imaginando como Jacó, ele saiu da casa dos seus pais, ele saiu debaixo de ameaça, ele saiu debaixo de uma ameaça. Seu irmão o jurou de morte, mas em Betel, ele vai fazer um pacto com Deus, ele vai fazer uma aliança com Deus. Apóstolo, eu posso fazer uma aliança com Deus, um pacto com Deus, votos com Deus? É bíblico fazer. Seja específico, seja específico. Plante sementes ousadas nesses dias. O diabo está dizendo para muita gente: olha, retenha o máximo que você puder para fazer a travessia. A Bíblia mostra outro caminho. Se você atentar para as nuvens e para o vento, você não planta. Mas se você não planta, você não colhe. Vai passar uma estação sem colher. Então, tempos de crise é tempo para construirmos altares. Tempos de crise é tempo para oferecermos sacrifícios. Tempo de crise é tempo para colhermos, sim, de uma forma abundante. 100 vezes mais Isaac colheu naquela terra. Plante, independentemente se o tempo é favorável ou não. Plante sementes, independentemente se o tempo é favorável ou não. Eu me lembro, eu estava na Coreia, e Deus falou comigo: defina o que você quer, senão você não tem. Muito claro a voz do Espírito. E eu coloquei ali as definições. Aqueles dias
Eu usava o meu cheque especial, fazia parte, parecia uma coisa incorporada, uma coisa diabólica, não conseguia me livrar do cheque especial. Pelas perspectivas naturais, não tinha como reverter, mas eu coloquei a compra deste prédio onde nós estamos, coloquei a minha casa própria, coloquei isso diante do Senhor, fui específico, plantei sementes, e Ele fez de uma forma abundante, além daquilo que eu podia imaginar. Ele fez. Em tempos de crise, construa altares. Em tempos de crise, plante sementes ousadas. Seja específico no seu propósito, no seu voto. Seja específico, e você vai poder experimentar algo sobrenatural vindo da parte de Deus.